E aí galera, estamos aqui de novo para dar continuidade aqui à revisão para biologia da aula passada. Então vamos voltar aqui para a questão de número 4. Como são denominadas as unidades formadoras dos ácidos nucleicos? Então beleza, acabamos a parte de carboidratos, vamos para o restante do capítulo aqui. Ácidos nucleicos vão constituir os mais famosos que a gente conhece são o DNA e o RNA. DNA todo mundo já conhece das partes genética e tal. Então a gente já sabe que vai ter uma característica das características hereditárias de cada ser humano. Então, como são formadas como denominadas unidades formadoras dos ácidos nucleicos? Então vou recorrer aqui para o livro, que aí ele vai me dar a resposta aqui. Então, estamos aqui no livro agora, parte de ácidos nucleicos. Tanto o DNA como o RNA são formados por várias unidades que recebem o nome de nucleotídeos. Por isso, esses ácidos nucleicos são chamados polinucleotídeos. Então, voltando aqui para a questão. Então, a gente já sabe como são denominadas as unidades formadoras dos ácidos nucleicos. Nucleotídeos. Agora aqui, cite um dos aspectos que permite distinguir diversas proteínas. Tá vendo que estão bem misturadas as questões. Cai ácidos nucleicos, proteínas agora. Então, eu sei que as proteínas são formadas por aminoácidos. E que diferencia cada aminoácido de um para o outro é o radical, que a gente vai ver nas questões seguintes. Mas eu sei que o que diferencia uma proteína de outra vai ser uma coisa chamada estrutura primária. E o que é a estrutura primária? É a disposição dos aminoácidos em uma cadeia de aminoácidos, que a gente chama de estrutura primária. É isso que diferencia uma proteína de outra. Tá aqui no caso do livro, tá mostrando aqui uma estrutura primária. Vários tipos de aminoácidos ligados pela ligação peptídica e formando essa estrutura primária. Então, uma questão agora da prova A. Em qual tipo de lipídios são classificados os óleos e gorduras? Então, para a gente saber isso aqui, tudo vou voltar para o livro aqui para vocês terem uma noção de que nada disso aqui a gente pode ser pego de surpresa. A gente pode sempre se preparar para essas questões. Vou voltar aqui para o livro. Beleza, agora na parte de lipídios, a gente vai ter o tópico de triglicerídeos. E logo na primeira frase aqui, os triglicerídeos, ou triaciglicerídeos, ou triacegliceróis, são representados por gorduras e óleos. E é justamente o que eu vou querer nessa questão aqui, Então, qual é o tipo de lipídio? São os triglicerídeos. Beleza, triglicerídeos. Então aqui, quinta questão. Todas as atividades celulares dependem de certa forma da ação de proteínas, entre as quais algumas são especiais e denominadas enzimas. Assinale com um X os itens corretos. Então, para essa questão, vou ter que ter um conhecimento sobre enzimas. Então, primeiro, quais são as funções das enzimas? Elas aceleram as reações biológicas, não aumentam a energia de ativação, nem o calor, que vai ser um caso, o calor vai atrapalhar essas reações. E as enzimas permanecem intactas. São coisas que eu sei, tudo está no livro, né? A gente vai se identificar mais com os itens agora. As enzimas aceleram as funções biológicas. Esse é um item que eu considero correto. A principal função da enzima é essa mesmo, acelerar as funções biológicas, as reações. Agora vamos lá. Após a reação química, as enzimas permanecem intactas. Verdadeiro também. É outra característica das enzimas. As enzimas servem como depósito temporário de glicose. Tá? Isso aqui já é um item falso. A enzima não tem nada a ver com um depósito temporário de glicose. A temperatura e o pH influenciam na atividade enzimática. Bom, esse aqui eu já sei que tem no livro aqui. Vou voltar para lá para mostrar. Aqui uma tabelinha do livro aqui, Velocidade da reação. E qual é a nossa outra medida aqui? A temperatura. Tem a temperatura ótima para enzimas humanas. Tá vendo que à medida que a temperatura vai aumentando, a velocidade também vai aumentando. Mas chegou nesse ponto aqui da temperatura ótima, a velocidade já começa a cair até chegar em zero. E agora o pH. Agora o pH vai estar como se fosse a constante que seria a temperatura.
Então, quanto maior o pH aqui, vai aumentando, ó, maior a velocidade. Mas chegou no pH ótimo, a velocidade começa a decair até chegar no zero. No caso aqui ela vai começar a decair porque as enzimas trabalham assim, tanto na temperatura quanto no pH. Ó. Elas vão trabalhando até chegar no ponto ótimo delas. Mas depois que elas passarem desse ponto ótimo, elas vão parar de trabalhar, vão decair. E é o que está representado nesse gráfico aqui, ó. Se cai um gráfico desse aqui na prova, então a gente já percebe aqui. O que está dizendo esse gráfico? Está dizendo que a velocidade da reação das enzimas vai aumentando à medida da temperatura e do pH. Mas quando chega no ponto ótimo, vai começar a cair. Ou seja, as enzimas vão precisar desse pH e dessa temperatura ótima. Se forem menos ou mais, tá vendo que nunca vai chegar no ponto perfeito dela aqui. Mas se for essa ótima, nem ultrapassando, nem de menos, as enzimas vão poder trabalhar perfeitamente. Então voltando aqui para a questão. Temperatura e pH influenciam na atividade enzimática? Sim, com certeza. As enzimas aumentam a energia de ativação das reações químicas? Não, isso aqui é falso. Uma das características das enzimas é que aceleram as reações químicas sem aumentar a energia de ativação. Então, se fosse reduzir a energia de ativação, estaria certo, mas como aumentam, está errado. Questão 6. Observe atentamente a figura abaixo. Beleza, tem uma figurinha aqui, parecida com umas que tem no livro também, certo? Qual substância pode ser representada pela figura acima? Então vamos lá. Eu sei que esse aqui vai ser alguma substância que a gente já estudou. Mas agora a gente vai lembrar aqui todas as estruturas. Eu sei que a única estrutura que apresenta esse R aqui, que no caso quer dizer um radical, vão ser os aminoácidos. No caso, o livro representa desse jeito aqui, ó. Radical que varia de aminoácido para aminoácido, grupamento amina, grupamento carboxila, e aqui um átomo de carbono e um de hidrogênio. E sempre esse radical aqui vai diferenciar um aminoácido do outro. Eu sei que as proteínas são formadas de aminoácidos, mas já caiu naquela questão anterior. O que diferencia uma proteína de outra é a estrutura primária, enquanto o que vai diferenciar um aminoácido do outro é o radical. Então beleza, se eu prestar atenção que o aminoácido que diferencia um do outro é o radical, vou chegar naquela questão da prova e vou saber que essa substância é um aminoácido. Beleza. Agora o item B. Qual macromolécula será formada pela união de várias substâncias semelhantes à substância esquematizada? Já até falamos aqui, ó, que a união desses aminoácidos vão formar as proteínas. Por quê? Porque a diferença de uma proteína para outra é a formação dos aminoácidos na estrutura primária. Então só de eu saber isso eu já sei que os aminoácidos vão formar as proteínas. Como é denominada a ligação química que une duas substâncias indicadas no item A? Vou pro livro agora. Beleza, aqui no livro fala sobre a seção aqui que vai mostrar a ligação de um aminoácido com outro aminoácido. Ó. Aqui vamos dizer que eu tenho um aminoácido. Isso aqui é outro aminoácido. E para eu fazer uma ligação, vou fazer uma síntese por desidratação. Chamada ligação peptídica. Só dizer ligação peptídica eu já acertei aquela questão. Mas o que seria uma síntese por desidratação? O oxigênio que estava nesse átomo aqui, o hidrogênio que estava nesse aqui, quando eles saírem... Não, desculpa. O oxigênio com o hidrogênio que estava nesse aqui e o hidrogênio desse vão sair dessa molécula para poder formar essa junção aqui do carbono com o nitrogênio. Então, quando eu juntar esse OH com esse H, eu vou ter o H2O, que é a fórmula da água. Então, se ele perder uma molécula de água para poder fazer essa ligação, a gente vai estar trabalhando com síntese por desidratação. Desidratação, quando o cara está sem água, né? Então dá para associar legal. E quando agora quebra por hidrólise. Hidrólise essa quebra por hidrólise vai querer dizer que entrou uma molécula de água na molécula em si, do aminoácido. Então, quando eu separar esse carbono do nitrogênio, vai entrar o OH aqui junto com o carbono,
e esse H com NH, então vai entrar essa molécula de água na molécula do aminoácido. Seria a quebra por hidrólise. Vai quebrar a junção das moléculas e entrar a molécula de água. Então aqui o nome da substância, qual vai ser a ligação química? Ligação peptídica. Ligação peptídica. Indique duas funções da macromolécula informada no item B. E que a gente formou no item B foi a proteína. As proteínas têm várias funções, mas vamos dizer uma que eu lembre legal aqui. Vai ser a função estrutural. Também vai ter a função hormonal. E também vai ter até a função energética. Mas nem preciso botar aqui, só pediu duas, né? Então beleza. Agora, sobre os ácidos nucleicos, julgue cada item a seguir como verdadeiro ou falso. DNA e RNA são tipos de ácidos nucleicos? Sim, são os principais que a gente estuda. Verdadeiro. Agora, os ácidos nucleicos são formados por várias unidades denominadas aminoácidos. Isso aqui é falso. A gente já viu que o que forma os ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Então isso aqui é falso. No RNA, além do fosfato e da ribose, observamos a presença de 4 bases nitrogenadas: a adenina, tinina, guanina e citosina. Isso aqui eu sei que é falso, mas por que é falso? Vou chegar aqui no livro para mostrar. Nessa tabela aqui do livro, ó, vou ter as bases do DNA e do RNA. Essas bases púricas são as bases comuns tanto ao DNA quanto ao RNA: adenina e guanina. Até aí, se olhar na questão, adenina e guanina, certo. Agora tem a tinina e a citosina. Então vamos lá. Citosina tem nos dois, beleza. Agora a timina vai ter no DNA e a uracila é a do RNA. E o que ele perguntou aqui na questão? O RNA está dizendo que aqui tem a timina. Está dizendo que tem a timina, citosina e guanina. Eu sei que a do RNA tem a uracila, que não está dizendo a timina do DNA. Então isso aqui é falso. Falso. O DNA é o ácido nucleico responsável pelas características hereditárias dos seres vivos. Essa aí eu acho que até quem não tem muito conhecimento de biologia vai saber essa, né? Por causa do teste de DNA, a gente pode comprovar se uma pessoa é filha da outra, então é DNA. Na dupla hélice do DNA é possível encontrar a uracila. Tá aqui, ó. Vou voltar para aquela mesma tabela, ó. A uracila está presente no RNA, enquanto a timina é do DNA. Então isso aqui é falso. Agora para a última questão. Associe as colunas. Tá aqui uma questão fácil. Tem carboidrato simples, lipídio precursor da vitamina A, ácido gástrico pode contribuir para a ocorrência de doenças cardiovasculares, beleza. Aqui eu tenho caroteno, hexose, ácido graxo insaturado, ácido graxo saturado, natural. Mas social. Carboidrato simples. Eu sei que o caroteno é um tipo de lipídio. Então já não vai ser carboidrato simples. Agora o hexose, por outro lado, já vai ser um tipo de monossacarídeo, que é um carboidrato simples. Então esse aqui eu vou marcar o 1. Beleza. Agora vamos que tem 2. Lipídio precursor da vitamina A. Aí já vai ser o caroteno. Além de eu saber que é um lipídio, o caroteno presente nas cenouras e verduras em geral, laranja, vão ter a função de precursor da vitamina A. Então é caroteno. Constitui os carotenídeos. Agora o 3. Ácido graxo que pode contribuir para a ocorrência de doenças cardiovasculares. Então vai ser no caso aquele ácido graxo ruim. E o que a gente estudou que seria ruim? O insaturado ou saturado? Vai ser o saturado. Saturado é o ácido graxo que seria ruim. Por que ele é ruim? Porque ele passa nos vasos sanguíneos e fica lá entupindo. E aí a passagem de sangue fica ruim, fica entupida. Agora o ácido graxo presente nos óleos, como no de girassol e no de milho. Aí óleo de girassol e milho já vai ser uma coisa boa, faz bem à saúde. Então o ácido graxo que faz bem à saúde é o ácido graxo insaturado. Agora tem aqui natural. Qual que vai se encaixar?
Então o 5 aqui vai ser aminoácido produzido pelo próprio organismo e o outro é o aminoácido que não é sintetizado pelo organismo. Eu vou ter duas definições para esse tipo de aminoácidos. O que é o próprio organismo, no caso, vai se encaixar aqui na minha opção, que é o natural. E o que não é sintetizado pelo organismo, não é produzido pelo organismo, vão ser os essenciais, que não está aqui nas minhas opções, então o 6 vai ficar de fora. E é isso aí, a gente termina aqui a prova de biologia. Quem tiver, e você quer uma boa revisão para a prova de amanhã também, quinta-feira. Quem tiver alguma dúvida aí pode comentar embaixo do vídeo, que a gente vai estar respondendo, se possível ainda hoje. E é isso aí, quem gostou, compartilha aí para ajudar muita gente e bons estudos.